Seja bem-vindo ao Estúdio Feicom Pedreiro Top Brasil, direto da maior feira da construção civil da América Latina. Esse é o podcast onde informação, inovação e inspiração se encontram, porque show na obra é com a gente. Olá, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast direto do Estúdio Feicom Pedreiro Top Brasil 2025. O tema desse episódio é: vamos falar sobre dicas práticas para o melhor acabamento nas obras e novidades do mercado. E aí a gente está aqui com dois profissionais que representam empresas que estão sempre preocupadas em levar as melhores soluções para acabamento das obras. A gente está recebendo aqui o Jordan Merillo, é isso? Jordan Merillo, representante da Cortag. Tudo bom, Jordan? Tudo certo. Maravilha. O Jordan está aqui com a gente também e junto com ele, representando a Quartzolite, a gente tem o Luca Anderson. Boa tarde. Beleza, Luca? Bem? Boa tarde, pessoal. Muito bom. Dois especialistas aqui na questão de acabamento e quanto ele é essencial para uma obra. E a primeira pergunta vai para os dois, daí vocês tiram ímpar ou par aí para ver quem responde primeiro. Queria que vocês falassem qual é a importância de um bom planejamento e da preparação adequada da superfície antes de iniciar o acabamento, né? E que tipo de cuidados devem ser tomados para garantir a aderência e a durabilidade dos materiais. Perfeito. Vai lá, Jordan. Bom, eu diria que para essa etapa da obra, primeira coisa, ferramental, essencial, né? Por isso que temos a Cortag aí como líder na parte de acabamento, na parte de preparação também. E na parte de execução em si, a técnica, que é assim como a Cortag, a Quartzolite preza muito pelo conhecimento técnico profissional, né? Existem N locais, N obras de cada tipo, né? Por exemplo, existe aquela obra nova e existe aquela obra antiga, que é a reforma. Então, qual técnico profissional vai aderir, qual produto do Quartzolite que ele vai aderir para poder executar essa etapa do acabamento. Eu diria que técnica e ferramenta tem que andar junto nessa etapa da obra. E aí, Lucas? Eu concordo. Eu acredito também que você entender aquela superfície que você está trabalhando, então qual o momento daquele trabalho e selecionar também, né, tanto a qualidade da marca, tanto o produto adequado para você estar fazendo, né, essa execução. Muito legal. E aí a gente traz aí, realmente, como o Jordan falou, né? Colocando produto correto e ferramental correto também para se atingir o melhor resultado. Muito bacana esse mix que a gente faz nesse episódio aqui, super importante para você. E a gente pergunta agora para você, Lucas, o seguinte: quais as dicas práticas para evitar problemas comuns no acabamento? E aí, aqueles problemas como rachaduras, infiltrações, descolamento, manchas, aquelas coisas que vão aparecendo na obra depois. Tá tudo lindo quando termina, daí começa a aparecer essas coisas e aí fala, opa, alguma coisa foi deixada de lado. E eu quero saber de você que tipo de técnica pode ser utilizada para garantir um resultado uniforme e duradouro para evitar tudo isso. Então, a gente acaba vendo isso com frequência. Muitas vezes o revestimento tá lindo, mas o que tá ali embaixo nem tanto. Então eu queria deixar 3 dicas importantes para a gente não passar por isso. Eu acho que a primeira dica seria usar os produtos corretos e produtos de qualidade. E a Quartzolite, com toda essa experiência de mercado, consegue oferecer para diferentes superfícies e diferentes necessidades os produtos corretos e com a qualidade que todo mundo já conhece. Eu acho que a segunda parte é seguir as instruções que a empresa dá. Então a gente vê, por exemplo, nas argamassas, que a gente tem a quantidade de água que deve ser colocada, o tempo em aberto que tem que ser respeitado, o tempo, né, que você tem que deixar a argamassa depois da mistura, o tempo de cura. Então você seguir o procedimento que tanto, né, as ferramentas elas vão te indicar e também as outras empresas que oferecem soluções como argamassas e rejunte, que é o caso da Quartzolite, é importante a gente estar lendo a embalagem, saber como isso tudo é feito. E a última dica é sempre ter a manutenção em dia. Então, principalmente para a parte de impermeabilização, a parte de argamassa, rejuntos, a gente tem sempre que estar ligado se aquilo ali está funcionando, se sofreu algum dano, alguma intempérie, principalmente com áreas que têm muito trânsito e ficam expostas. E você vê que a gente enfrenta aí nessa sua resposta, né? Fica claro uma questão da ansiedade para fazer a coisa, para terminar logo o trabalho
e aí pode gerar o retrabalho ou a perda total, né, do que você fez. Eu lembro de um episódio que eu estava conversando aqui com a Isa Valadão e ela falou: Walter, você sabia que a argamassa tem que deixar descansar igual a massa de pão, você não pode sair fazendo na sequência? Exatamente. Tal, que é uma informação que ela não tinha. Sim. Isso é super importante, né? Seguir as instruções, não é isso? Uhum. Hoje a nossa assistência técnica ela tem feito um trabalho muito legal preventivo. Porque a gente identificou justamente que é mais barato e mais rápido você ensinar as pessoas como utilizar esse produto do que chegar lá na frente e ter que fazer, né, esse retrabalho, essa reforma por uma aplicação que não foi bem feita. Então, essas características e esses processos, eles têm que ser respeitados mesmo. Agora, Luca, como é que a gente pode escolher os materiais de acabamento adequados para cada tipo de ambiente e superfície e que critérios a gente precisa considerar para selecionar, por exemplo, o revestimento, a argamassa, o rejunte, o impermeabilizante e qualquer outro produto de acordo com a necessidade do local? Uhum. A gente entende que a jornada do nosso cliente começa com a escolha do revestimento. Porque aquele revestimento vai vir um sonho da casa, vai vir querer ver a casa daquele jeito. E a Quartzolite entra nessa, oferecendo os produtos adequados para a instalação de todos os tipos de revestimentos. Então a gente começa por aí, né, seguindo o sonho da pessoa e depois entender em qual ambiente eu vou colocar esse revestimento, qual é o tipo desse revestimento, como que eu vou fazer essa instalação. E aí fazer a escolha correta da argamassa, porque a argamassa não é tudo igual. A gente tem argamassas para, né, ambientes internos, para ambientes externos. A gente tem argamassas para locais que vão ter muito trânsito, para piscinas. Então a gente tem que fazer essa escolha baseada no revestimento que a pessoa escolheu e também no ambiente que isso vai colocar. E aí depois, né, ver durante toda a execução da obra se vai ter necessidade de um impermeabilizante, onde que ele vai estar, se ele vai estar numa parte, né, se ele vai estar numa telha, se ele vai estar numa laje, ou se ele vai estar numa piscina, por exemplo. Então, entendendo a realidade da obra e a necessidade do nosso cliente e de quem vai estar fazendo essa aplicação, a Quartzolite tem toda uma gama de produtos para oferecer. Legal, muito bacana isso e super importante, né? Porque são detalhes que vão fazer toda a diferença, como você falou, área externa ou interna, qual vai ser o tráfego que vai ter em cima, se é um porcelanato, se é um revestimento cerâmico, né? Tudo isso faz diferença então, né? Tudo isso faz diferença, tanto na parte de argamassas, na parte de impermeabilização, nos rejuntos. Então é importante a gente saber como a gente vai pensar essa obra, seguir o sonho do cliente, para ali ter a escolha correta de cada um dos produtos que a gente oferece. Mas a gente vai oferecer o produto certo, isso eu te garanto. Muito bom. E agora, a gente falou do produto, vamos falar agora das novidades aí que a Cortag tem aí para oferecer no mercado para os profissionais da construção civil, em termos de ferramentas, equipamentos para acabamento, porque isso ajuda muito na completar toda essa trajetória para o revestimento ficar assentado ali da maneira mais perfeita possível e otimizar o trabalho do profissional também, né, Jordan? Sim, com certeza. Bom, hoje a Cortag, esse ano ela completa 30 anos de idade, né? Então, para o tamanho da Cortag, é uma empresa jovem, né, em si, para o tamanho dela, mas é uma empresa muito comprometida em relação ao acabamento, que é o nosso tema aqui hoje, né? Então eu diria que assim, o que a gente traz de novidade é sempre em conjunto com o profissional, né? Nunca a gente lança um produto no mercado que vá atrapalhar o profissional, né? É sempre uma solução que vem para contribuir tecnicamente, esteticamente e também profissionalmente, né? Então, o que a gente traz hoje de acabamento, né? A gente traz toda a linha de disco diamantado, tá? Hoje a gente está com um exemplo aqui. Ah, legal, você até trouxe aí para a gente poder acompanhar. Esse aqui é um lançamento que nós temos esse ano, é o disco Durocorte Premium, tá? Então, pensando na evolução do revestimento cerâmico, a gente precisa ter um mix de disco diamantado para atender todos os revestimentos do mercado, né? Desde a cerâmica, porcelanato, pedra natural, material sintético, tá? Então, assim, disco diamantado já está focado ali no acabamento. Não é um lançamento, mas é um item muito importante quando a gente se trata de acabamento, que é sistema de nivelamento, tá? É um produto que foi feito para nivelar e, junto com ele, é um acessório, que é essa base de proteção aqui, tá? O que ela vai fazer? Em revestimento polido, por exemplo, pega um I20, um I20, independente do formato, qual que é a característica desse produto? Ele ser um refletor ali, né? Vai refletir a sua imagem. Então, dependendo como o profissional ele faz o assentamento desse revestimento,
acaba que durante o atrito da cunha com o nivelador, ou da porca com o nivelador aqui, acaba acontecendo de riscar esse revestimento, porque existe o atrito do plástico com a argamassa. Tá? E aí onde entra a solução Cortag para favorecer o acabamento em si. Tá? E além dessas duas soluções, tem outras etapas do acabamento, como acabamento pós-obra e acabamento pós-corte. Né? Então a Cortag vem trabalhando forte esse ano, principalmente aqui na FEICOM, em relação a acabamento. Você sabe, Jordan, que eu tive uma experiência não muito agradável, né? Justamente pelo profissional não utilizar o material correto para fazer o corte do piso para o arremate, né? Porque você tem uma sequência, né? Como é que se chama? A paginação do piso, né? E aí chega aquele final, você sempre tem um recorte para fazer e tudo mais. E eu acho que o profissional utilizou material que não era o material correto para aquele piso, como você mesmo citou, né? Evolução do piso cerâmico, e aí ele precisa de um equipamento específico para não haver perda do material. Então, vale muito, acho que esse recado de investir em novas tecnologias, aprender, né, um pouco mais sobre esse novo ferramental que está aí à disposição dos profissionais, que isso vai otimizar o trabalho e levar economia para o cliente também, né? Com certeza. A palavra certa que você usou é investimento. Né? Hoje a gente roda o Brasil todo fazendo um trabalho de capacitação com algumas marcas de argamassa e cerâmica, né? E a gente vê que em determinadas regiões o profissional encara a apresentação de uma solução, de um produto, encara como um gasto. Ele não enxerga como um investimento. Né? Hoje a gente vive um tempo que o grande formato veio para ficar. Então, quem está pensando em ingressar nesse mercado precisa investir em ferramenta. Quando ele investe em ferramenta, ele tem uma entrega de qualidade excepcional e também tem a valorização da mão de obra dele. Né? Então, assim, a escolha da ferramenta adequada, a técnica adequada, tudo anda junto. Né? E nesse seu caso, o profissional ele pecou ali na especificação da ferramenta. Né? E eu lembro que até usei o exemplo para ele, eu falei o seguinte, isso é igual o carro de corrida, né? Então você tem o pneu é de borracha, só que você tem o pneu para chuva, o pneu para tempo seco, o pneu misto, você tem que usar o pneu certo, e aqui você precisava usar a ferramenta correta, que é mais ou menos isso que acontece, você tem uma ferramenta de corte para um determinado piso, tem uma ferramenta de corte para outro, que vai ter uma precisão maior, ou seja, não dá para ter a mesma ferramenta polivalente que vai funcionar para tudo. Alguns casos, o cara até quebra um galho se for, mas ficar sempre trabalhando nessa tentativa e erro é ruim para todo mundo, né? Sim, com certeza. Só para contextualizar aqui, né, a Cortag conta com 5 passos no conteúdo teórico de treinamento que nós temos. Transporte e movimentação, né, que é o primeiro. Como eu receber um revestimento, como eu transportar e movimentar ele da forma correta. Isso pensando em qualquer formato. Tá? A etapa de preparação, que envolve preparação da argamassa colante, preparação do ambiente, tá? Etapa de corte, né, que especifica toda a solução, a etapa também de assentamento e, por fim, acabamento. Só que o acabamento, ele transita ali entre a etapa de corte e assentamento, porque eu tenho o acabamento pós-corte e o acabamento pós-assentamento, onde a gente especifica produto para aplicar, por exemplo, com um produto da Quartzolite e limpeza pós-obra. Né? Então, é bem legal esse passo a passo que a gente tem, que vai servir para o profissional especificar a ferramenta que ele vai utilizar e nós, como ferramenta, classificar nossas ferramentas como básica, intermediária e a linha profissional. Então, existem ferramentas no portfólio Cortag para atender qualquer perfil de profissional e também atender qualquer material que tenha no mercado hoje. Muito bom. E da sua parte, em relação à Quartzolite, Luca, o que a Quartzolite está trazendo de novidade para os profissionais da construção civil em termos de argamassa, impermeabilizantes, rejuntes? Cara, então, ser uma empresa líder no mercado de construção e protagonista nos dá a oportunidade de estar inovando no mercado, mas também a responsabilidade de pensar sempre, né, em todas as etapas, no nosso cliente final que vai ter a obra dele, né, em quem vai estar aplicando, no pedreiro. Então a gente pensa muito isso na hora de trazer produtos novos para o mercado. Então eu queria falar de alguns deles, são muitos, nosso stand aqui na feira está lotado de novidades, mas eu queria começar falando da nossa argamassa Rende Mais. Então o que a gente fez? Né? Aqueles aditivos que vêm dentro da argamassa junto com a areia e do cimento, a gente conseguiu substituí-los por aditivos com densidade menor. Então você tem uma argamassa AC3, que tem todas as especificações de AC3, faz tudo que uma AC3 faz, só que uma embalagem de 10 quilos rende o mesmo tanto que uma embalagem de 20 quilos.
E aí você vem pensando, né, em toda etapa de produção, desde o frete até a embalagem, que no caso é uma embalagem vedada, não é valvulada, então você tem menos sujeira em obra, até como ela vai ficar estocada no lojista, até quem vai estar carregando essa embalagem na obra, até, né, o momento que ela vai ter aplicação. Então a gente consegue pensar em um produto só, mas que vai atender necessidades de diversas etapas desse ciclo da argamassa, sabe? Vocês conseguiram desenvolver um produto que com a metade da quantidade rende o mesmo que o outro que precisava do dobro da quantidade. Exatamente, e não é mágica, é apenas ciência. A gente tem, né, um pessoal de pesquisa e desenvolvimento que passa dias e dias procurando novidades na argamassa para a gente justamente ocupar esse espaço de ditar as tendências do mercado. E a tendência do mercado hoje, eu acho que a Cortag concorda muito comigo, é a ergonomia para o profissional. Sim, É total. a gente trazer tanto a parte de sustentabilidade com a natureza, mas com os seres humanos que vão estar lidando com aquelas ferramentas e com os nossos produtos também. Otimizar o trabalho dele, menos esforço, mais Exatamente. rapidez, né? E olha, você falou de menos esforço, a gente fez um teste com essa argamassa e a gente pegou uma desempenadeira, colocou diversos sensores nessa desempenadeira para ver quanto de força que o pedreiro precisa fazer na abertura dos cordões. Então uma argamassa, além dela render mais, ela é uma argamassa mais leve. A gente percebeu que o pedreiro tem 20% menos esforço na hora de abertura de cordões. Aí você pensa, 20% menos esforço. Em toda essa área que ele vai estar colocando revestimento, comparado ainda com o tempo de trabalho que ele vai ter, vai fazer uma diferença muito grande na vida dele. Às vezes vai ser mais energia que ele vai ter para estar em casa com a família, mais energia que vai ter para fazer outras coisas importantes também, que é além do trabalho. Então a gente consegue juntar várias coisas importantes e trazer essa novidade para o mercado. Muito bom. Quer citar mais algum outro produto? Então, a gente tem também na nossa linha de rejuntes, a gente já trabalha com rejuntes cimentícios, rejuntes acrílicos e rejuntes epóxi também. E agora a gente trouxe para o mercado uma novidade muito legal, que é o nosso rejunte acrílico para piscinas. Então a gente já tinha o nosso rejunte acrílico, que ele é indicado para áreas molháveis, então cozinhas, banheiros, áreas externas, mas agora a gente trouxe a grande novidade, que é um rejunte indicado para áreas submersas. Então ele lida muito bem com cloro, lida muito bem com sal, lida muito bem com essa pressão, né, da água da piscina, e a gente tem ele hoje em 5 cores diferentes, nessas tonalidades de azul e tonalidades mais coringas também para poder usar no rejunte. Que bacana, hein? Isso vai resolver um problemaço, porque muita gente que tem a piscina com o azulejo, né, azulejado ali e Sim. tal, sofre com esse problema. De tempos em tempos tem que ir lá, tem que refazer o rejunte, ou começa a descolar Exato. o azulejo e tal. Muito bacana. Como é que chama esse produto? É o nosso rejunte acrílico piscinas. Ele já traz a praticidade que a gente tem do rejunte pronto, que é o rejunte acrílico, para um ambiente que é um pouco mais complexo, que é o ambiente das piscinas. Que legal. Muito bom. Parabéns para as duas empresas aí trazendo novidades. Essas são só algumas novidades, né? Sim. E aí, obviamente, quem teve a oportunidade de passar todos esses dias aqui pela FEICOM pode acompanhar. Aliás, a agenda de vocês está repleta o tempo todo, né? Até trazê-los aqui para bater esse papo não foi uma tarefa muito fácil, não, gente. Mas é isso, é importante para a gente poder compartilhar essas informações importantes aí que vão ajudar muito você, profissional da construção civil. Agora, eu queria que vocês deixassem aqui, não sei, a gente esqueceu de abordar alguma coisa que vocês acham que é importante a gente estar falando aqui em relação a isso? Em relação ao acabamento, eu acho que deixamos a mensagem, né? Envolvem muitas coisas, mas a gente conseguiu dar uma palhinha daquilo que é mais importante. Legal. E aí gostaria que vocês deixassem agora uma mensagem aqui para os engenheiros, arquitetos, todos esses profissionais que estão envolvidos na construção civil, pedreiro, assentador, né? Esses profissionais que têm destaque, principalmente nessas áreas que vocês atuam dentro das empresas que vocês representam aqui, a Cortag e a Quartzolite, né? Sobre a importância de investir um bom acabamento para valorizar a obra, garantir a satisfação do cliente. Pode passar o recado para aquela câmera ali. Vamos Fique lá. à vontade, Luca, pode ir primeiro. Então, obrigado, Jordan. Eu queria começar falando que, como Quartzolite, a gente está à disposição de vocês. A gente gosta de conversar, a gente gosta de entender, porque no final o produto vai estar na mão de quem vai estar aplicando, de quem vai estar projetando. E uma coisa que eu queria lembrar é que trabalhar com construção é trabalhar com o sonho das pessoas. São pessoas ali que pensam por anos na casa ideal, pensam como que eles querem ter aquele cantinho ali. Economizam por anos. Exatamente, guardam aquele dinheirinho suado para fazer isso. E a gente como empresa e vocês como profissionais, a gente tem que levar isso para o coração.
Então, assim, a escolha de um produto de qualidade faz total diferença. E a marca que fica muitas vezes, na hora que a pessoa vai olhar a casa, não é a Quartzolite, não é a Cortag, é a marca de quem foi lá fazer o trabalho, de quem foi fazer o projeto. Então, quando você está colocando a sua assinatura no sonho de alguém, escolha marcas de qualidade, faça os processos, né, com toda a ciência, com todo o cuidado daquilo, e a gente vai estar à disposição de vocês, lançando produtos novos para que esse trabalho seja feito de forma mais eficiente, mais confortável, e também, né, escutando e sabendo as necessidades que o mercado tem para a gente continuar construindo sonhos e fazendo do mundo um lar melhor. Muito bom. Jordan? Perfeito. Bom, a minha mensagem é focado mais na capacitação, porque sem o treinamento, né, não adianta a gente lançar um produto novo, a Quartzolite lançar um produto novo, ou a indústria de cerâmica lançar um produto e não treinar um profissional. Então, hoje a gente pega muitos casos do profissional ele especificar um outro tipo de produto, além daquele que o especificador trouxe para o cliente, né? E ele não executar o trabalho por falta de conhecimento. Tá? Então, assim, para engenheiro, arquiteto e profissional da área, né, azulejista ou em outras áreas, eu diria que busquem capacitação. A Quartzolite tem um programa de capacitação bem bacana. A Cortag patrocina um programa bem bacana que é com a Anfacer, que é a central do assentador cerâmico. Ou seja, a Quartzolite, tanto Quartzolite quanto Cortag pensam na educação profissional. Né? Então, você buscando a capacitação, buscando marcas confiáveis que tragam isso para vocês, eu acho que vocês têm tudo a ganhar. Né? Então, pode contar com a Cortag para o que deve no dia a dia da obra. Muito bom. E para quem quiser acompanhar, saber mais sobre os produtos Cortag, sobre os produtos Quartzolite, quais são os canais? Site, né, www.cortag.brasil, né, e tem o Instagram e o YouTube, tá? Então, no nosso site tem a solução completa, tem um site de cara nova, né, digamos assim. Então, lá você encontra todos os produtos, tem outros canais também, como calculadora de nivelamento, né? No Instagram a gente posta direto, a gente está alimentando o nosso Instagram com novidades, com gincanas também durante a feira, e o YouTube a gente posta lançamento de produto e também conteúdo educacional. E na Quartzolite, Luca? Eu diria que o nosso Instagram é o lugar onde tem tudo mais centralizado. A gente está trazendo as novidades, a gente está trazendo também o nosso dia a dia aqui na feira, as demonstrações que a gente tem feito. Então, por lá você consegue ter acesso ao site também, para entender mais a parte técnica de cada um dos produtos. E se você quiser ver, né, esses produtos sendo aplicados na vida real, Pedreiro Top Brasil, melhor lugar para você ver como que isso acontece na vida real e também se divertir bastante. Muito legal. Obrigado pelo papo, foi muito bacana a gente abordar esse tema aqui com dicas práticas para um melhor acabamento na sua obra e novidades do mercado. A gente falou aqui com o Jordan Merilho, representante da Cortag, e o Luca Anderson, representante da Quartzolite. Obrigado. Valeu, gente. Valeu, gente. Muito obrigado. E aguarde que logo tem episódio novo aqui para você direto do estúdio Feicom Pedreiro Top Brasil 2025. Esse foi mais um episódio do Estúdio Feicom Pedreiro Top Brasil. Aqui, a construção civil é protagonista, com histórias, soluções e destaques do setor. Se tem novidade na construção, tem na Feicom. Fique por dentro de tudo nas redes oficiais, @Feicom Oficial e @Pedreiro Top Brasil. Até a próxima!